Olá, muito prazer. Meu nome é João Pedro. E meu nome é Gabriela. Nós somos secretários-gerais da 4ª CIGIG. A CIGIG é a Simulação Geopolítica do IFES Guarapari e ela nasceu com o objetivo de democratizar a geopolítica em Guarapari. Seja durante a nossa simulação oficial, que esse ano acontece no dia 27 de setembro, ou por outros meios como esse, no nosso podcast, o Xadrez Global. Exatamente. Hoje estamos aqui para introduzir uma série de vídeos feitos pela nossa comissão organizadora, os nossos diretores, que tem por objetivo explicar e conversar com os delegados que vão participar dessa quarta edição. Exatamente. Eles vão apresentar um pouco sobre a dinâmica dos seus comitês e um pouco também sobre a história que foi desenvolvida até eles, né? Seja a história da imprensa, com o nosso comitê de imprensa, a embaixada, que aí conta toda a trajetória deles até o funcionamento do comitê esse ano, ou também pelos outros comitês de mesa, né? Que são presentes, né? Tanto no passado quanto no futuro, e tem uma variação histórica muito grande. Exatamente. Temos um comitê de 1980 e que eles trabalharam, né, vamos explicar para os senhores a importância de estar de acordo com o tema, com a época ali. Temos também um comitê que começa diferente, o CSN 2001, em que a mesa diretora vai explicar para vocês também, e o CSN 2007, que é o nosso primeiro comitê próprio, é um tema diferente, um tema muito atual, por mais que seja futurista, e eles vão trabalhar, e o objetivo desses podcasts é esse, né? Desenvolver com vocês o tema. Exatamente, esperamos que seja proveitoso para vocês, seja para o entendimento melhor, para acalmar vocês também para o dia da simulação, ou também servindo como material de estudo para guiar parte da discussão dos senhores. Exatamente, esperamos vocês lá, dia 27 de setembro, na quarta edição da CIGIG. Muito obrigado. Território que passa a maior parte do ano sob temperaturas congelantes e é quase desconhecido da maioria da população global, mas que abriga riquezas minerais valiosas e tem uma posição geográfica estratégica. Greenland is, if you look at the people there, we got tremendous, we got applause as we landed. Oi gente, meu nome é Inácio, sou o diretor-geral do Comitê CSNU 2027, do 4º ano de Eletrotécnica. Eu sou Renzo Lorenzetti, sou diretora assistente e faço parte dessa incrível mesa. Eu sou a Milena, também sou diretora assistente e sou do 3º ano de administração junto com o Renzo. Então, gente, né, o tema do nosso comitê é Crise pelo Domínio do Ártico, é o título dele. Uma coisa legal de falar é que é o primeiro comitê autoral que a gente está fazendo aqui em Guarapari, para a CIGIG. Nós também vamos levar ele para a CIG, né? Está sendo uma experiência muito única, tanto para a nossa comunidade de alunos, quanto para a gente mesmo. É a minha primeira vez sendo diretor e é uma honra já participar da elaboração de um comitê próprio da nossa escola, da CIG. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem que pensar em todos os pormenores que podem vir a ter no meio da simulação, o que pode acontecer. E por se tratar de comitê futurista, né? Tem 2 anos de lacuna, né? Então a gente tem que pensar nos detalhes para não deixar nenhum buraco, nenhum vazio. Eu acho que a maior dificuldade foi justamente essa, né? Tipo assim, no caso, antes da gente pensar, ter um tema, foi justamente escolher um tema que cumprisse as expectativas. Porque ainda não, primeiro o comitê autoral, a gente vai levar para a vitória, e aí esse processo de escolha foi muito interessante, né? Porque parece, hoje, depois que a gente escolheu o tema, foram surgindo notícias que foram meio que confirmando aquilo que a gente previu, né? Só que quando a gente escolheu o tema, foi tipo em janeiro, em fevereiro, em março, eu acho. A gente não sabia, né? Parecia algo distante até. Parecia algo muito distante, exato. Eu lembro que, tipo assim, o Trump, ele tinha acabado de, tipo assim, ser eleito e, de fato, assumir o cargo. E estava em alta, né, essa questão do Trump. Então, mas para escolher o tema também, tipo, a gente tem que pensar em algo não tão utópico, né? Não tão real. Tipo assim, qual é a chance disso realmente acontecer? Porque também não foi do nada, né? O Trump já tem experiência na Groenlândia desde 2019, Do né? Trump, eu acho que tudo é possível. Mas eu lembro que na época tinha outras questões também levantadas. A questão de Gaza, que o Trump também queria transformar no resort, um negócio assim. Então, particularmente, eu não gostava muito do tema do domínio do Ártico, mas com o passar que a gente foi construindo essa história, elaborando melhor as nossas ideias, eu gostei muito do tema. E acho que não teria outro melhor. E foi se tornando, igual vocês falaram, uma coisa muito real, né? Uma coisa muito presente e muito possível. Tipo, porque às vezes a gente vê alguns comitês futuristas que não são totalmente utópicos, mas que tem uma
tem pouca chance de acontecer, só que parece até que a gente está adivinhando, né? Porque as coisas vão acontecendo, vão chegando notícias e vai tudo encaixando com a história do nosso comitê. Eu acho que a característica que faz ele ter esse caráter assim, de real e tal, é que ele é muito multifacetado, né? Sim. Eu lembro que também, logo quando eu pesquisei, eu comecei a pesquisar sobre, eu tive essa ideia, comecei a pesquisar sobre, na minha cabeça era só uma questão de invasão, assim, e tal, também não botava muita fé. Só que eu fui vendo que tipo, tem muitas coisas que se relacionam, né? Você tem a questão das terras raras, tem toda uma dinâmica geopolítica, econômica, de recursos raros, né? Tem a questão do aquecimento global, que é o grande, enfim, motivador da crise, né? Então, ele é um comitê que ele tem essa questão de segurança, que eu acho que é o principal, mas ele também flerta muito com essa questão econômica, flerta muito com a questão ambiental. E é difícil você ter um comitê que ele conversa de maneira tão orgânica com todos os Tem toda tópicos. uma questão social e humanitária também, né? Porque tem os povos e que eles não são levados em consideração. É uma coisa que é muito esquecida quando se é debatido esse assunto, mas que é muito importante, que eles estão ali, que eles existem, que eles já estavam ali, né? E que é muito esquecido, mas que a gente traz também no comitê, essa questão social, política, econômica, como você falou, e algo que e o nosso comitê também, ele não é bipolarizado, né? Não é um país contra outro país. Cada país tem o seu interesse individual, tanto na independência ou não da Dinamarca, na invasão, do que fazer com as terras raras, da Dinamarca não, da Groenlândia, mas cada país tem o seu interesse particular e sua opinião sobre o assunto. Particularmente muito esse tema, porque mexe com algo muito fundamentado, que são essas relações, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos, entre antigos parceiros que agora talvez tenham que tomar rumos bem diferentes. O enfraquecimento da OTAN, porque são dois países da Organização do Pacífico que estão diretamente tendo interesses conflitantes, e essa transformação da ordem liberal levanta diversos tópicos, como você falou. Inclusive a questão da África, que é muito interessante, que é relacionada com a questão das terras raras, com os mercados globais, e que abre margem para que os delegados tomem novos rumos que talvez a gente não está pensando agora. Eu acho legal também falar de uma dificuldade que a gente teve, era o medo, na verdade, né? Virar uma coisa muito todo mundo contra os Estados Unidos, Sim. né? Que A gente ser, na verdade. mas que a gente tem que pesquisar, assim, porque por se tratar de um comitê futurista, a gente não tem total certeza de qual seria o posicionamento de um país em relação a uma situação como essa, né? Mas a gente tem que ver todo o histórico de cada país, como que ele está atualmente, como que ele já se relaciona com os países, né, que possuem as terras raras atualmente, a relação deles no mercado, mas eu acho que foi uma dificuldade que foi levantada, mas que acho que a gente conseguiu resolver bem, né, deixar uma coisa de multipolar, né, não ficar todo mundo contra os Estados Unidos. Alguns países se alinham em interesse, alguns países se alinham com partes, né, dos interesses dos Estados Unidos, não totalmente, enfim. Inclusive pra gente foi uma dificuldade, mas para os delegados vai ser um desafio, que eu acho que é uma das partes legais de ter um comitê futurista. Porque quando você tem um comitê histórico, você consegue pesquisar fonte e tal, de como como foi o posicionamento de fato. Agora, no caso do comitê futurista, por mais que é um futuro recente, o delegado ele tem que, com base na história, e principalmente com base no posicionamento atual mais recente, né, tentar prever como que é o posicionamento de fato. E é uma atividade interessante, assim, você ter essa projeção, sabe? Eu acho que é uma das graças do comitê para delegar. Exatamente como você falou, quando é um comitê histórico, você se engessa muito naquele posicionamento já do país. O país teve esse posicionamento, naquela simulação o país buscou isso, então eu tenho que buscar isso. Isso já aconteceu, né? Exatamente. Só que quando é um comitê futurista, como o Inácio falou, ele busca como realmente um diplomata faz. O melhor para o país, o melhor quais são os interesses do meu país em relação a isso. Então é isso que eu tenho que buscar. Exatamente. E eu gosto muito dessa discussão que a gente elaborou, né? Porque são dimensões do debate que muitas vezes podem até não conversarem. Eu posso estar falando sobre uma pauta social e o delegado Inácio está pouco se ferrando para isso. Então, eu acho que é um comitê que vai escancarar muitos interesses que não são tão trazidos à luz do dia desses países que mostram um posicionamento, mas de verdade estão preocupados com outros poréns.
e que é a característica, né, é o que você falou, que a Adriana ressaltou também, essa questão da multipolaridade, o avanço da globalização, enfim. A gente não tem mais um mundo dividido em dois polos, e eu acho que isso está ficando cada vez mais evidente, e os conflitos gerados por isso também têm ficado cada vez mais evidentes, né? Acho que assim, na prática, talvez seja um pouco fora da realidade ter uma guerra, de fato, entre os Estados Unidos e Groenlândia, mas eu acho que a questão do comitê não é nem isso é só um pano de fundo que a gente está tomando, mais uma desculpa para discutir algo que é muito mais relevante, é justamente isso, essa multipolaridade, esse aprofundamento das dinâmicas capitalistas e tal, quais são as consequências disso, sabe? Exatamente. E a gente vê que é engraçado, mas parece que a história está se repetindo, assim, né? E o comitê não é assim, os Estados Unidos. O comitê não é os Estados Unidos invadem a Groenlândia. Tem toda a questão. E o que a Groenlândia está nessa situação? Ela busca a independência dela, não é só pela Dinamarca, pelos Estados Unidos ou por qualquer outro país que tem interesse nela. Ela não quer ser dominada por nenhum desses países. Os povos de lá, eles querem autonomia, eles querem ter a sua própria terra, o direito da sua própria terra. E é interessante também que a gente conseguiu equilibrar na escolha das delegações também, porque os povos unidos vão ser representados, a gente tem delegações que vão defender os direitos humanos, vão defender as questões ambientais, então acho que foi uma coisa muito equilibrada, que todas essas questões elas vão se conversar. E por mais que tenha uma delegação que o foco dela seja mais ambiental, né, defender esse lado, ele também pode ajudar na discussão política, na discussão econômica. Então acho que deixa uma coisa muito misturada, mas não totalmente homogênea. É um comitê que traz voz para o sul global, é um comitê que traz voz para a Ásia, um comitê que traz voz para a Ásia, que traz à tona interesses que muitas vezes são ignorados, que hoje são ignorados, mas que no contexto da crise, que será resolvida ou não, né, no nosso comitê, trará voz para esses outros atores. Exato. Eu acho que o maior desafio vai ser completar dentro de um dia, aí talvez no dia. Então, por se tratar de CSNU, a gente tem os países com veto, né? E aí eles estão em polos assim, totalmente desalinhados. Então, por exemplo, a China tem um interesse e os Estados Unidos têm outro. São dois países com veto. E aí, por se tratar de CSNU, os delegados têm 2 dias para resolver essa crise. E que não contempla só os países do veto, igual a gente falou. Né? Não contempla só China, Estados Unidos, Rússia, não. Tem outros países. 3 dias lá em Vitória, né? Exatamente. Aqui, em Guarapari tem 1 dia. Exatamente. E Delegados. tem toda uma consequência, porque se não for resolvida a crise, não vai só continuar do jeito que está. Tem suas consequências, porque para ser convocado um comitê, aconteceu uma coisa, aconteceu a invasão dos Estados Unidos. E ela vai ter suas consequências se não for resolvida. Mas eu acho que é legal isso também, porque eu acho que, óbvio que o sonho de todo mundo é que eles cumpram com toda a agenda, que o comitê termine feliz e tal. Sim. Mas eu acho que se isso não acontecer, se eles falharem em resolver a crise do Ártico, é algo que também tem uma certa fidelidade, né? Porque até porque a maioria das reuniões do CSNU na vida real tem resoluções que não vão para frente, são vetadas. Exatamente. Então, eu acho que talvez, em vez de a gente ficar muito focado em resolver, eu acho que a prioridade do delegado tem que ser, de fato, representar os interesses do país dele, mesmo que isso vá contra os interesses do comitê como um todo. Será que, nesse momento, a ONU realmente é tão eficaz? Será que a nossa própria simulação não traz uma problemática dessa ordem liberal que está se enfraquecendo? Exatamente, porque assim, óbvio que o objetivo é concluir. Os delegados eles têm que ter isso na cabeça, não é porque tá tudo bem, não resolveu o comitê que eu vou buscar deixar de mão, não é isso. Mas a gente já teve, tanto na vida real quanto em simulações, comitês que não foram resolvidos. Na própria SIGIG, se não me engano, a primeira SIGIG era a discussão sobre o muro de Berlim e no final o muro ficou de pé. Exato. Então, acontece que às vezes eu acho que é um sentimento de perda de tempo, sabe? Debateu e ninguém chegou num consenso porque nenhum dos lados cede. Mas entra muito no que você falou, tipo, é um equilíbrio que tem que ter entre você ceder, mas até que ponto você pode ceder. Porque a sua delegação não tem histórico de ceder. Sua delegação, ela defende os interesses dela até o final. Ela veta quando ela não quer. Os Estados Unidos é muito assim, a China, por muitas vezes, ela é assim também. Então, tem que ter esse equilíbrio entre eu tenho que pensar no que é melhor para o comitê, mas eu também não posso deixar de lado os interesses do meu país. Exatamente.
gente quer uma resolução. A gente não quer uma resolução que não tenha os seus interesses nela. A gente quer que vocês discutam, que vocês cheguem no consenso, mas que esse consenso não anule totalmente os seus interesses internos. Eu acho que essa é a graça dessas simulações. A gente vê, às vezes, alguns delegados fugindo da política interna do próprio Sim. país. O país tem um histórico e ele não segue. O país, nesse tipo de simulação, costuma se posicionar de tal forma e na hora o delegado, por querer uma resolução logo, às vezes, quero almoçar, resolve logo, quero qualquer coisa, o delegado cede muito fácil. E a gente vê muito isso, particularmente eu vejo bastante, em delegados que representam os Estados Unidos. É muito difícil você ver os Estados Unidos verdadeiramente rígido, que verdadeiramente defende os seus interesses. Muitas vezes, os Estados Unidos, porque por muitas vezes eles viram o que a gente falou, muita gente contra os Estados Unidos, então o delegado acaba cedendo. Às vezes, os países que estão do lado dele são um pouco mais fracos, né, no debate, não conseguem apoiar ele, porque às vezes é uma coisa que o delegado não concorda na sua opinião individual, mas ele tem que deixar a opinião individual de lado. Só que é muito difícil ver um delegado que realmente representa os interesses desses países que são mais inflexíveis. Eu, particularmente, quase não vejo. Sem pressão aí, tá? É. Nos Estados Unidos. Sem pressão, mas já pressionando. Querendo ou não, um palco essas simulações. A gente tá num personagem, mas é um personagem muito bem embasado. Então, a gente tem que ter bastante competência e força de vontade para conseguir incorporar os Estados Unidos. E eu já vi delegações também que o país, né, é inflexível, a pessoa se mostra inflexível, mas sem um motivo aparente. A pessoa não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Então é o que o Renan falou, você tem que ter uma base. Exatamente, você tem que... Por que meu país quer isso? Não é só o meu país quer isso aqui que aconteça. Não, por quê? Por que isso é bom para o meu país? Então tem que ter um estudo não só do tema do comitê, né, o que são as terras raras, ou a Groenlândia, a história da Groenlândia, a história dos Estados Unidos, né, com a Groenlândia, mas principalmente do seu próprio país, para você poder se defender. O meu argumento é esse, eu quero isso por causa disso. Então, ter um conhecimento próprio da sua delegação é muito importante também. Para mim, eu acho que o mais o que define um bom delegado é isso, né? Talvez até mais do que estudo e tal, essa capacidade de fato, assumir a parada, sabe? De fato, incorporar a delegação, como se ele fosse, deixar toda a questão pessoal de lado para que ele possa assumir esse posicionamento. E não é fácil, mas acho que é uma das graças também, né? Você se possibilitar ser uma outra pessoa durante a simulação. Eu acho que as pessoas também confundem muito quando a gente fala de um bom delegado, muitas vezes acham que é aquele delegado que pega para resolver e monta tudo. Exato. Muitas vezes mas não necessariamente, porque meu país não tem esse tipo de posicionamento, vamos supor que o delegado ele pegou para resolver, vamos montar a proposta de resolução, mas ele está indo totalmente contra o que o país ele defende. Não é um bom delegado. Não é só porque ele busca resolver, ele pegou e organizou, ele criou as propostas de resolução, que ele necessariamente é um bom delegado. Sendo que ele deixou toda a política interna do país dele de lado. Não só isso, mesmo também quando você segue sua política interna e o viés da sua delegação, você tem que construir bons argumentos. Sim. Você tem que construir um ponto embasado. Não apenas seguir cegamente aquilo que o teu país, tua organização está defendendo. Você tem que saber lidar com isso. Muitas das pessoas acham que um delegado inflexível ou num CSLU que veta muitas propostas por conta dos interesses do seu país é um mau delegado. Porque, ele vetou, porque ele não ajudou a resolver, mas ele está defendendo os interesses do país dele. O país dele nunca concordaria com esse tipo de proposta de resolução. Por que o delegado vai votar a favor? Esse sim é um bom delegado. Ele entende o contexto do comitê e entende o seu contexto interno também, consegue juntar essas duas coisas, mesclar essas duas coisas, mesmo que não ajude numa resolução diretamente. E fica muito, às vezes, a gente fala muito de oratória, como se, na verdade, tudo fosse resumido à oratória, mas não é. É isso que a Milena falou, né? É o que a gente espera ver, o delegado que ganhará a menção honrosa, não necessariamente é aquele delegado que fala bem, que fez conseguiu escrever todas as propostas de resolução da agenda, que conversou tudo, cara, que é muito bom. Só que talvez se tudo isso que ele fez não tiver condizente com a
a lógica, né, com a fidedignidade ali do comitê, da delegação dele, daquilo que ele representa, não vale de nada. Então, eu acho que é muito essa questão de equilibrar. São várias habilidades que são requeridas. Essa questão de oratório, óbvio que é importante, óbvio que também é um espaço para você desenvolver isso. Acho que a gente tem que pensar sempre assim, né? Não como um pré-requisito, mas sim como uma oportunidade mesmo de a gente desenvolver a habilidade. Essa questão do oratório, a questão do estudo, que é muito importante, óbvio, a gente tem aí vários documentos que a gente prepara para vocês se deleitarem. Esse é mais um. Exato. E essa questão de você conseguir incorporar, né, da interpretação. Então, tanto a interpretação, oratória, o estudo. Se posicionar no debate, né? Porque muitas vezes o delegado, ele não se posicionou, na hora de votar ele quer vetar a proposta. E aí não é o tempo de discutir, tá sem tempo, ainda mais uma crise você tem tempo limitado para resolver, o debate inteiro o delegado fica em silêncio, se posiciona contra. Sim, a sua delegação realmente seria contra, mas você não tentou resolver, não tentou colocar os seus interesses ali, então você também não é um bom delegado. Porque não é só ser fiel aos interesses do seu país, você tem que tentar conseguir o que o seu país gostaria. E eu vejo muitos delegados que ficam em silêncio o debate inteiro e acham que porque todo mundo acordou na proposta de resolução, mas eu vou redigir, então eu vou ganhar menção honrosa. Eu li, então eu vou ganhar menção honrosa. A mesa está vendo, nós todos já simulamos várias vezes, já vimos vários tipos de delegado, já ganhamos menções honrosas e a gente sabe, a gente já teve simulação que nós não ganhamos e nós ganhamos. Então qual foi a diferença? Qual foi o nosso diferencial de uma simulação para outra? Esse é um ponto importantíssimo que você falou. A mesa do seu comitê, ainda mais o comitê que foi criado por essa mesa, a gente sabe de tudo, praticamente tudo que vocês estão falando. A gente imagina o que vocês vão falar, a gente tem expectativas que podem ser ou não cumpridas, mas se você tem um ponto, se você sabe que você tem que defender esse ponto, mesmo que você saiba que você não vai ter apoio, que não vai ter delegado aplaudindo assim pra você, fale, porque a gente vai perceber e vai ver que você está tentando. E isso já é muita coisa. E a gente está falando aqui um monte de coisa, bom delegado é isso, bom delegado é aquilo. Não é para criar pressão, não, tá? Não é para criar um modelo assim para você ficar bitolado, para se adequar. É porque para muitas pessoas é a primeira simulação. Às vezes é uma pessoa que não tem costume de falar em público, não tem costume de participar de debates como esse, o que é ótimo por si próprio. Ela não precisa ficar com medo. O que a gente está tentando fazer é justamente te apontar caminhos, né? E orientar para que o debate seja bom, né? Exato. Porque se for todo mundo concordando o tempo todo, exatamente, ninguém tem interesse particular, todo mundo concorda, não é um debate, é só uma conversa que vocês vão, vamos aqui formar a nossa proposta de resolução. Não é isso. O debate, ele é formado por opiniões diferentes, por lados diferentes. Então, no debate, eu vou discordar do Inácio, o Inácio vai discordar do Renzo, e é assim que vocês vão construir a proposta de vocês, como resolver o problema que está sendo apresentado. Eu, inclusive, ficaria muito mais feliz se a gente tivesse um comitê que não resolvesse a proposta, mas que fosse acirrado, que cada um defendesse o seu posicionamento, do que um comitê que todo mundo aperta as mãos, simplesmente ignora todo o histórico do país e 2 horas da tarde está resolvido. Não é essa a Eu proposta. discordo de você. Mentira, pra exemplificar. Mas eu gostaria muito que tivesse uma resolução no final, mesmo que muito difícil de ser feita. Eu amaria ver uma resolução para esse comitê, porque eu mesmo não tenho muita ideia do que poderia ser acordado. Mas eu espero muito que tenha uma resolução. Mas também, assim, igual o Inácio falou, não é pra ficar de neurose e tal, porque pode ser a sua primeira vez, pode ser a sua última vez também. E essas simulações, a gente tá aqui como mesa porque a gente se apaixonou por esse ambiente, porque a gente gosta do que a gente faz. Isso aqui tudo é voluntário. A gente tá aqui porque a gente gosta. E tudo que a gente fez nesse comitê, não que um comitê que já esteja pronto não tenha isso, mas a gente criou tudo para vocês, tudo foi muito pensado, muito pesquisado, a gente gastou muito tempo e foi tudo feito com muito carinho. Tenho certeza que ninguém aqui se arrepende, nenhum secretário se arrepende de ter trabalhado, de ainda estar trabalhando nisso, porque a gente ainda não finalizou, mas assim, cada detalhe do guia de estudo, dos dossiês, tudo que foi postado no Instagram é muito debatido, foi muito debatido entre a gente, qual que é a melhor escolha para que os delegados aproveitem esse comitê, porque nós criamos, mas não foi pra gente, porque a gente vai assistir, é para os delegados, é para vocês resolverem, vocês entenderem um pouco sobre geopolítica, e por mais que se trate de um comitê futurista, é o que a gente falou, é algo futurista, mas é algo
visível agora, é algo futurista, mas ao mesmo tempo presente. Então é muito importante saber de política, né, e de geopolítica. E a CIGIG são oportunidades que os delegados têm de aprender sobre isso, porque é uma forma de aprender divertida. Eu particularmente acho muito divertido. Dicas mais diretas agora para vocês que estão assistindo até agora. Leiam os dossiês das outras delegações. Não leiam apenas os de vocês, porque tem muitos detalhes escondidos ali naqueles textos. Vale a pena dar uma olhada. Aquilo que a Milena falou, de a gente não fazer os documentos pra gente, é algo que é muito importante. Porque quando a gente estava fazendo tudo, cada post, cada notinha de rodapé do guia de estudos, cada dossiê, tudo, a gente sempre pensou em como preparar o delegado bem para essa simulação. Então, consuma tudo, cara. Pega os posts, veja todos os posts, veja as fontes dos posts. Ouça as músicas. Ouça as músicas, veja os filmes. Os dossiês, leia todos os dossiês. Não fica focado só no seu, óbvio, dá uma atenção maior para o seu. Mas leia tudo. No guia de estudos, tem lá as referências, as notas de rodapé, as recomendação. Dê uma checada. Realmente, mergulhe de cabeça nisso. Você vai estar muito mais seguro, muito mais preparado e você vai aproveitar melhor também. E é muito importante você ler o guia de estudos, os dossiês das outras delegações, como o Luiz falou, porque além de você ficar por dentro do debate, você sabe quem são os seus aliados e quem está contra você. Então é aquela frase, conheça seus amigos, mas conheça mais os seus inimigos. Porque você tem que saber o porquê o delegado vai debater contra você. Quais são os argumentos dele? Porque você tem que pensar que você vai debater, você vai ter que apresentar o seu ponto e defender o seu ponto. Mas você também vai ter que atacar o ponto de outra pessoa para defender o seu. E pelo que o Inácio falou, é verdade, se aprofundem nos documentos que a gente fez. A gente, além do guia de estudo, dos dossiês e do Instagram, que também é fonte de estudo para vocês, a gente tem curiosidades, a gente tem indicações, a gente tem falando sobre as figuras mais relevantes do comitê, um pouco sobre os países, então é muito interessante dar uma olhada. A gente também criou juntamos alguns documentos extras, porque, igual a gente falou, é um país que é um comitê que tem uma lacuna entre o que estamos vivendo agora e o que vai ser simulado. Então a gente trouxe para enriquecer o estudo de vocês, mas a gente também não dispensa, e eu acredito que todo mundo concorda, sobre as pesquisas individuais, externas. Não descartem, não se prendam só o que a gente separou, a gente fez com carinho, então leiam, mas pesquisem mais, pesquisem histórico dos países, do seu país, o que o seu país faria nessa situação, pesquisem sobre as terras raras, pesquisem sobre geopolítica no geral, que é muito importante. Às vezes você vai trazer para o debate algo que a gente não colocou no guia de estudos, algo que um outro delegado não sabe, algo que vai enriquecer o debate. É até uma ferramenta para você, né? Inclusive, está escrito na introdução do guia de estudos, que é um guia de estudos. O que isso quer dizer? Ele está lá para te orientar no seu estudo. Não é aquilo não tem que ser o seu estudo ser resumido aquilo ali. Aquilo é para te dar um norte, para você saber o que você tem que pesquisar, o que você tem que aprender. E é exatamente o que a Milena falou. Você tem que pesquisar o máximo de coisas possível para você ter um repertório amplo, para você conseguir ter ferramentas até mesmo para utilizar no seu debate, desde que você se atente, né, ao prazo que a gente tem lá, de 31 de maio. Né? Isso mesmo. A gente teve que fazer isso porque senão, enfim. Todo ano, dia 27 de agosto, aí aconteceu alguma coisa delegada atrás. Amanhã o Trump tem um infarto, alguma coisa acontece, entendeu? A gente precisa ter uma figurança. E aí foi a data que a gente enviou os documentos, então o que acontece depois não foi contemplado ali no que a gente preparou, não foi pensado, então tem que ter essa data limite. E também conversar com os outros delegados, principalmente se você for uma delegação de dupla, é muito, muito, muito importante que você converse com a sua dupla, porque aí vocês vão alinhar os pensamentos de vocês têm que fazer o DPO, recomendo fortemente que vocês façam o DPO em dupla, os dois estudam, os dois redigem o texto, porque aí vai ficar em comum acordo entre a dupla, é muito importante. E também fale com os seus diretores eles estão aqui para auxiliar, a gente está aqui para ajudar. Então, tem uma dúvida, eu não sei o que é um DPO, pergunta, mas vai ter necessário. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu conversar bastante com vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso que é isso. Espero encontrar todos vocês no debate. E aproveitem bem cada momento das simulações, porque uma hora acaba, vocês vão se formar, vocês não vão ter mais simulações. Para vocês que são delegados já com uma história longa, espero que seja um momento muito especial para vocês. E
os delegados que estão começando. Espero que a gente possa ser uma boa mesa para vocês também, que vocês continuem simulando e participando desse meio geopolítico. Não tenha medo, né? Eu acho que a frase que define a nossa expectativa para o comitê é que seja memorável. E que você se divirta também, Sim. né? Isso que eu acho que é o mais importante. A gente tem que lembrar que não é uma atividade nada. Pra você ir lá e curtir, aproveitar o momento. Se você foi, né, se inscrever nessa simulação que você gosta, você tem interesse. É um momento livre, gente. Vocês vão num sábado, e quem vai em Vitória vai no domingo também. Vocês estão ali porque vocês gostam. Então aproveitem, não levem pro pessoal, nada que outro delegado estiver falando. Façam uma amizade, conversem com a mesa nos intervalos. A gente vai amar conversar com vocês. E acho que é isso, né? Se divirtam e aproveitem cada momento da simulação. E sigam a gente no Instagram, por favor. Isso aí.